Bom, pessoal, hoje a gente tem um convidado muito especial para conversar com a gente aqui. É o seu Francisco de Oliveira. O seu Francisco agora está sendo requisitado aí por todos os meios de comunicação e para dar diversas entrevistas aí, por um motivo muito bom. Ele é um dos pacientes recuperados do Covid-19 que mora aqui em Lagoa da Prata. Ele é pai do nosso amigo Vaninho, o doutor Otaviano de Oliveira, né, que está se formando em medicina aí, e vai conversar com a gente agora aqui. Tudo bem, seu Francisco? Não, Como é que o senhor está agora? tá. Vaninho, tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Obrigado Bom, aí pelo convite e trazer um pouco de informação aí para Lagoa da Prata. eu que agradeço a vocês e a gentileza aí, né, de vir conversar com a gente e trazer essas informações aqui para o pessoal que nos acompanha. Bom, Vaninho, primeira pergunta eu gostaria de fazer para você, que é a respeito da curiosidade natural das pessoas, né? Como que você acredita que ocorreu a contaminação dos seus pais? A dona Célia, sua mãe, também foi acometida, né, do Covid-19. Fala um pouco para a gente, por favor. Bom, Júnior, na verdade a gente não conseguiu identificar, né, de que forma eles foram contaminados. A minha mãe é uma empresária, tem, né, a linha dela de aviamentos e hoje participa aí, né, ajudando a clínica que está aqui, né, na Rua Pernambuco, na Clínica Emagrecer, e meu pai tem uma oficina mecânica, ambos trabalham frequentemente, então ficou impossível identificar a forma de transmissão. Como a gente já havia conversado antes de começar a gravação, hoje a gente já considera que é uma transmissão vertical, ou seja, a gente não sabe a causa, já faz parte da característica da pandemia mesmo, dentro que você não sabe de que forma foi contaminado. Seu Francisco, o senhor lembra como é que foi quando o senhor começou a perceber os sintomas? Quando o senhor começou a perceber que o senhor estava doente, como é que foi? Aí, depois de quanto tempo vocês procuraram atendimento? Conta Foi para nós. febre, foi. Não, me deu febre, me deu. Agora, a maneira que eu contaminei, eu tive minha maneira de enxergar. Eu acho que foi falta de responsabilidade, igual o resto. Você não acredita, as coisas estão tudo errado ao redor da gente, você vai, você não protege, você não preocupa. Então, eu acho que essa doença, foi nós que pegamos ela, né? Pegou nós não. E assim, o jeito que apareceu foi febre. Aí fui lá, o doutora Maria me atendeu, já foi logo mandando eu para o Divinó. Eu acho que já pegou brabo esse aí. Ele começou com esse específico e, como sempre, muito resistente, muito trabalhador, né, por alguns dias ele teve aquele quadro de gripe, uma rinorreia, uma indisposição, né, abriu um quadro de febre inespecífico em uma ou duas oportunidades, aquilo cessou, ele não teve mais febre, aquela indisposição, ele continuou, né, seguindo a vida, e depois, passados 5, voltou a abrir esse quadro, e aí, nesse momento, ele já apareceu, ele já estava começado, que aí vem aquilo que seria a principal orientação da Organização Mundial de Saúde para você procurar o pronto atendimento. É quando você, de verdade, apresenta falta de ar, porque nesse momento apresenta, de fato, a necessidade de uma oxigenação. E às vezes você está com uma gripe, nem é por Covid, e fica bombardeando o sistema de saúde de forma desnecessária, né? Então, isso foi até eu estava em São Paulo, né? Estou fazendo. Minha mãe me apresentou o caso, falei, não, fique em casa, vamos seguir as orientações. Passados os dias, se ele der febre de novo, aí sim a gente vai preocupar, que ele deu 2 episódios de febre, tomou anal, resolveu. Na segunda oportunidade, a gente já procurou, entrei em contato com a doutora Marílio, foi realizada a tomografia. A tomografia, existe um padrão que levanta suspeita, que é o vidro fosco, é um achado radiológico que levanta suspeita do Covid, e, imediatamente, o Amarílio e o Fabrini perceberam que meu pai era um paciente potencialmente grave pelo achado radiológico e pelos fatores de risco, solicitaram uma transferência dele para a unidade de tratamento intensivo em Divinópolis, e por lá ele ficou morando 21 dias dentro da UTI.
E como que foi a evolução desse quadro clínico dele, Vaninho? Quanto tempo levou entre ele perceber os sintomas e até ele ser internado? Eu vou até minha mãe ali atrás acompanhando, né, nossa, mas foi uns 9 dias, 8 dias, uma coisa assim. Melhorou, acho que foi uns 5 dias. A minha mãe está falando aqui em torno de uns 5 dias, eu achei que seria 9, seriam uns 5 dias do momento em que ele apresentou uma clínica, né, ele teve essa nova febre, aí já procurou o Hospital de Lagoa da Prata, ele ficou internado um dia aqui em Lagoa, o tempo que a gente conseguiu vaga na UTI, mas eu muito agradecer para a Marília e o doutor Fabrini, que lutaram muito por essa transferência, até porque agora, cada dia mais, está difícil você conseguir vaga na UTI, né? Felizmente o atendimento foi rápido, né? E o senhor Francisco, enquanto o senhor estava lá na UTI do hospital, lá, né? Enquanto o senhor passava por esse momento difícil lá, o que passava pela cabeça do senhor? O senhor consegue lembrar? O senhor consegue descrever? Assim, você já viu aquele negócio, você não acredita muito, não viu o que está acontecendo? Não tem grandes explicações, não. E, além do que, eu sou de muita fé. Então, eu peguei na mão de Deus e segurei firme. Então, me ajudou muito. Agora, o resto, falar assim, das dificuldades, das coisas, assim, eu não posso falar, não, porque realmente, apesar que foi momentos difíceis, mas não achei difícil. Eu acho que mais difícil é a pessoa quando está sozinha. Estava lá, estava o Vaninho, estava o filho dele, o Otávio, junto. Quando você está com as pessoas que você gosta ao redor de você, fica mais fácil. E realmente oração foi o que não faltou, né? Isso aí, houve várias correntes aí no WhatsApp aí, muitos pedidos aí do Vaninho foram atendidos, pessoas orando aí pelo seu restabelecimento, né, seu Francisco? E lá na ala do hospital onde o senhor estava, tinha muita gente sendo tratada também do Covid-19? Deu para o senhor perceber isso ou não? O senhor lembra de outros pacientes? Tem, lá é um punhado de gente. Infelizmente, está cheio. Mas você não consegue conversar com ninguém, não. O isolamento lá é total. Isolamento, assim, inclusive, até eu achei perfeito demais. Eles chegam, troca de roupa na hora que eles entram, não, na hora de sair, né? Joga a roupa tudo lá dentro, coisa, você não vê ninguém, eles não deixam você sair lá de dentro, você não vê grande. Eu sei que tem muita gente. Tá bom. E depois de o senhor ter passado por essa dificuldade toda, agora que o senhor já está em casa, com a família novamente, né? Qual que é a mensagem que o senhor passa para a população? Assim? Qual que é a sensação de o senhor ter sido curado, de ter saído do hospital e poder voltar para casa? Como é que o senhor está se sentindo? A primeira coisa que eu acho, você tem que acreditar que isso existe. Porque a gente fala assim, peguei isso. Não, você não pegou. Né? Aquilo que te pegou, você que pegou aqui. Porque a gente não toma os cuidados que precisa, não. Na TV, de cedo até agora, se você seguiu tudo que é recomendado. A gente não acredita, parece. A gente faz as coisas erradas. Então, o propósito que eu tenho é de levar essa ideia e falar com meus amigos tudo. Contar para eles tudo que eu peguei. Eu tenho de burro. Poderia ter evitado. Então, todo mundo deve evitar, porque é ruim essa doença. Pois é. Vaninho, a gente vê muito essa discussão, né, em torno do isolamento social, tem essa discussão toda em torno aí da economia que precisa ser recuperada, mas você como médico e você como filho do seu Francisco que viveu essa experiência muito de perto, qual que é a sua posição a respeito dessa questão do isolamento social? O que você recomenda para as pessoas? Essa pergunta eu tenho respondido ela muito no WhatsApp. A opinião do que a gente deveria fazer nessa hora. Porque numa situação em que você precisa respeitar o isolamento para evitar que ocorra aquele pico, a curva, como eles falam, né? Tentar aliviar o sistema de saúde para que
evite um congestionamento de pacientes e aí sobrecarrega principalmente a ala de tratamento intensivo. Só que tem pessoas que, de fato, precisam trabalhar, que, mesmo sendo importante o isolamento, a pessoa precisa trabalhar, ele tem que alimentar a família. Então, eu tenho falado sempre o seguinte, olha, se você consegue ficar em casa, respeitando o isolamento, faça isso. Siga os protocolos, evite sair de casa, procure fazer pedidos das compras pelo telefone. Quando chegar essas compras, evite passar com essas compras direto para a cozinha, vai para um outro lugar, faça um processo de higienização para evitar contato com a cozinha. Calçados, tente ter um calçado que vai para a rua e um calçado que vai dentro de casa. E para aquelas pessoas que, de fato, precisam sair para trabalhar, que essas pessoas tenham com os idosos, claro que estão dentro da linha de risco, e aquelas pessoas que são consideradas de risco, mas que não são os idosos. Pessoas que fazem uso, por exemplo, dos corticoides. Quem tem lúpus, tem artrite reumatoide, doença de Crohn intestinal, colite ulcerativa, pacientes com HIV. Então, uma pessoa dentro de casa que está nessa situação, o asmático, que faz uso do corticoide, essa pessoa tem maior risco. Então, tem que cuidar dessa pessoa. Eu sempre falo aqui, quando a minha mãe deu positivo, eu já estava aqui em Lagoa da Prata, nós definimos quadrantes em que minha mãe iria transitar e quadrantes que a gente iria transitar. A gente criou alguns protocolos para que as pessoas estivessem aqui em casa, que não tinha como não estar aqui, que no caso eu e minha namorada, que está na medicina, está aqui junto comigo, nos dando um apoio nessa fase aí. Então é isso. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que o vírus, ele brinca muito, ele não tem asa, não é um vírus pulga, não tem perna, ele não consegue se locomover a não ser pelo contato do nosso corpo com ele. Então, se você definir quadrantes e cuidar, é possível prevenir e, principalmente, como eu fiz um vídeo há um tempo atrás, uns 45 dias atrás, girou aí, chamava Cuide dos Idosos. Nós temos pessoas que, de fato, têm risco, né, Júnior? Lógico que a gente tem que se cuidar, claro, mas, acima do nosso cuidado, a gente tem que cuidar para que os nossos idosos não sejam contaminados. E não aconteceu o que aconteceu com meu pai aqui. Ô, Vaninho, uma outra dúvida que surge naturalmente aqui no nosso público. Você, como profissional da área médica, eu imagino que você deve ter tido um acesso maior ao tratamento do seu pai. Você consegue dizer para nós como que foi feito o tratamento dele, se foi ministrado algum medicamento, mais especificamente, esse medicamento que está sendo pesquisado como uma possível solução para o caso do Covid, que é a cloroquina. Você teve acesso a essas informações? Você pode falar alguma coisa a esse respeito para nós? Claro, na verdade eu acompanhei todos os detalhes do tratamento. No caso do meu pai, ele foi submetido a vários protocolos que são utilizados hoje no mundo. O primeiro deles é a cloroquina, a hidroxicloroquina. Ele fez uso. Gente, quero muito a oportunidade, e falar para você que você não pode ir lá na farmácia ter medicamento para usar. E eu vou te explicar por quê. É muito simples. Ele é um imunomodulador. Ele vai diminuir a sua resposta, ele vai diminuir o ataque do seu corpo contra o vírus. Ele não é um medicamento para tratar o Covid. Ele é indicado para paciente grave. Aquele paciente, quando o vírus ocupou uma grande parte do pulmão e o meu corpo está atacando esse vírus, esse ataque, como o vírus é inular, o vírus vive dentro da célula, para o meu sistema imunológico destruir o vírus, ele vai destruir a célula. Então, muito mais do que cuidar para destruir o vírus, a gente tem que cuidar para não destruir a gente mesmo. Isso faz parte de um protocolo de paciente grave. Isso não é um medicamento que você toma, eu estou achando, abri um quadro de febre, ou até mesmo, eu dei positivo para a Covid, eu vou tomar hidroxicloroquina para me ajudar nesse tratamento. Não, pelo contrário, você vai ficar mais suscetível às outras infecções. Medicamento que, de fato, ajuda no tratamento, mas não é algo específico para o Covid. Tanto ele quanto o protocolo hoje do Covid, o paciente ele deve tomar o Tamiflu, o ceftriaxona, azitromicina, mas nenhum desses medicamentos a pessoa deve
comprar, apesar que esse, de toda forma, precisa de uma prescrição médica, você não pode comprar esses medicamentos e fazer uso. São todos medicamentos que têm indicações específicas, situações específicas, né, ser administrados. Eu fiz um protocolo de pronação, talvez você está vendo aí, né, acompanhando a sua entrevista, essas feridinhas, né, as escaras que ele está no rosto, isso é pelo tempo que ele teve que ficar pronado, de barriga para baixo. São úlceras de pressão. Isso é um protocolo também utilizado no mundo para o tratamento do COVID. Então, assim, ele foi vários protocolos que ele foi submetido. Uso de corticoides também, né, uma tentativa de restabelecer a função pulmonar. Tudo que há de protocolo, meu pai passou por eles. Né? Graças a Deus, de Nossa Senhora, orações de todos nós. E você que está aí assistindo, está aqui do nosso lado, dando entrevista para você. É muito importante esse esclarecimento seu, como pessoa que está estudando, que está preparada para poder falar a respeito, né, da administração de um medicamento desse, que inclusive, reforçando o que você disse, se já não é para ser tomado sem acompanhamento médico durante a convalescência, né, muito menos como prevenção, né, muito menos como medicamento para se tentar prevenir, como algumas pessoas têm sugerido. Vai diminuir seu sistema imunológico e ficar mais suscetível a qualquer outro tipo de infecção. Além do que, Vaninho, cada pessoa responde de uma forma, né? Cada organismo tem uma forma de lidar com o vírus. A sua mãe, por exemplo, também foi acometida, né, do Covid-19, mas felizmente ela teve uma situação bem mais tranquila que a do seu pai, não é isso? Totalmente diferente, são quadros distintos. A gente estava até conversando agora, o pessoal, você brincou no começo, a gente estava falando com nós aqui para a TV Globo, e isso foi o tema que a gente abordou dentro da entrevista. São duas pessoas com 65 anos e com um quadro clínico totalmente diferente. Isso, de fato, é importante para se destacar. Minha mãe, com 65 anos, a única coisa que ela teve de forma totalmente inespecífica foi um episódio de nem febre, 37,6, e uma falta de ar em determinados momentos quando estava fazendo algumas coisas. Por exemplo, a limpeza do banheiro do quarto dela, né, que a gente definiu o isolamento. Em alguns momentos ela sentiu um pouco de falta de ar e só. Não fez uso de hidroxicloroquina, tá bom, pessoal que está assistindo aí? Ela não usou, quem usou foi meu pai, dentro da unidade de tratamento intensivo e com acompanhamento de nefrologistas e cardiologistas. Inclusive, esse medicamento ele tem a capacidade de gerar arritmias. Ele faz o que a gente chama de alargamento do QT e pode ser, né, potencialmente mortal quem já tem problemas cardíacos. Muito bem, Vaninho e seu Francisco, eu queria agradecer demais aqui a participação de vocês aqui, essa colaboração valiosa, né, para as pessoas aqui de Lagoa da Prata e de onde quer que esse programa vá, que as pessoas estão nos acompanhando aí, todo mundo que torceu pelo seu restabelecimento agora está muito feliz de poder ver o senhor em casa, todo mundo bem na família, né, e eu deixo a palavra com vocês aí para poder dar uma mensagem para a nossa população, né, parabenizando o senhor aí pela sua recuperação, desejando que o senhor esteja firme aí por mais 20 anos, aí, 30 anos, para a gente poder estar conversando aqui. Tá, Vaninho, muito obrigado também pela sua disponibilidade aí, e a gente está à disposição aqui para o que precisar, e eu deixo com vocês aí a palavra final. A palavra final fica para ele, né? O guerreiro da história, seu Francisco, finalizar aí, vou até fechar nele aqui, e agradeço. Um abraço. Acho que tem que acreditar que a doença existe, acreditar que ela vai atrapalhar a sua vida, tomar os cuidados necessários. Existe aí os procedimentos que a gente tem que seguir. É seguir certinho, não adianta a gente... Você ficou velho, acabou. Não tem volta, não. Você tem que fazer as coisas certas, fazer as coisas que é permitido para aquela idade que você tem. Então, evitar de estar em lugar errado, estar conversando com pessoa errada, é mais quieto em casa, é mais televisão. A minha ideia é essa. Júnior, para finalizar, eu quero agradecer Lagoa da Prata pelas orações. Foram campanhas, né, para a recuperação do meu pai. Fizemos maratona de
madrugada aí de orações, católicos, evangélicos. Então, obrigado a todos. O meu primeiro vídeo que a gente fez, quando meu pai ainda estava lá no hospital, eu falei, ó, é graças a você, suas orações que Deus, né, e Nossa Senhora, através de intercessão de Nossa Senhora, que meu pai está aqui. Então, um abraço e obrigado a todos aí pelas orações. Bom, a gente é que agradece, pessoal que ficou com a gente também, obrigado aí pela audiência. Lembre-se que se você ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, assina o sininho aí, toca o sininho para poder receber as notificações. Sr. Francisco, tudo de bom para o senhor, Vani, muito obrigado. E pessoal, até qualquer hora. Valeu.